Olá, amados! Hoje eu tô retornando das minhas férias prolongadas, mas não foi uma férias de descanso, né? Na verdade, eu tava estudando, eu tenho estudado, tô estudando para concurso e essa foi a minha desculpa para Deus, né? Dei a desculpa de que eu preciso estudar, mas aí ele me chamou de canto e falou: volta a gravar os vídeos. E aí hoje eu tô retornando para gravar e vou tentar gravar um vídeo por semana, né? Creio que Deus vai me capacitar. E eu queria poder compartilhar da minha fé com vocês, né? Porque nós somos irmãos em Cristo e nós estamos aqui para nos ajudar a nos fortalecer, né? Então, hoje eu trouxe uma palavra que eu estava preparando e Deus mudou completamente e começou a me trazer outra palavra. Só que a essência dessa palavra é no sentido de que somos sempre confrontados pela palavra de Deus. Aquilo que Jesus veio para nos ensinar, ela vem totalmente contrária àquilo que nós realmente cremos, aquilo que é a nossa essência. A palavra, ela contraria a nossa essência, porque a essência do homem, ela é pecaminosa, e por isso a palavra, ela sempre vem de confronto com a nossa essência. Ela vem de confronto com aquilo que a sociedade dita, com aquilo que a sociedade tem ditado. A palavra de Deus, ela está na contramão. E por isso nós que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós temos que aprender a andar na contramão. Na contramão do mundo, né? O mundo anda num sentido, nós temos que andar na contramão. E Deus me trouxe uma palavra e disse que temos que amar os nossos inimigos. E essa palavra está lá em Mateus capítulo 5, do verso 44 ao verso 48, que diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês, o Pai Celestial. O nosso Pai é perfeito e por isso nós temos que seguir os passos dele, os passos de Cristo. Porque é fácil amar o nosso próximo, é fácil amar os nossos amigos, é fácil amar o nosso irmão, mas difícil é amar aqueles que nos fazem mal. E é por isso que eu digo que a palavra nos confronta. Ela vem de confronto com aquilo que a nossa carne diz. Porque a nossa carne tenta falar mais alto e dizer o tempo todo: você precisa se vingar, você precisa dar o troco, você não pode ser bobo, você não pode ser trouxa de ninguém, você não pode aceitar isso, você tem que colocar na justiça mesmo, você tem que prejudicar aquela pessoa. É isso que diz a nossa carne, mas a palavra vem de confronto contra isso e diz: não, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. E sabe que eu percebi isso na minha vida? Porque a gente consegue mensurar que perdoamos alguém quando nós começamos a orar por aquela pessoa. Quando nós conseguimos orar por aquela pessoa e abençoar aquela pessoa. Não é uma tarefa fácil, eu falo, eu já vivi isso, eu vivi na minha própria carne, eu fui muito injustiçada, eu sofri ameaças, eu sofri agressões verbais, físicas. No entanto, eu tive que um dia, como papel de cristã, com aquilo que eu tinha aprendido com Cristo, eu tive que parar e pensar: eu não vou carregar isso comigo. E olha só o que diz lá em Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22, que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim?
Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não, até 7, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus queria dizer, não tem limites para perdoar, perdoe quanto for necessário, porque num dia ter que perdoar 70 vezes 7 é muita coisa. Então, nisso que Jesus quis dizer, não há limite, não há precedentes, perdoe o quanto precisar perdoar. Porque na medida que você perdoar, você será perdoado. E isso mesmo a gente tem na nossa oração do Pai Nosso. Assim como Jesus nos ensinou que temos que orar daquela maneira, pedindo para que Deus nos perdoe na medida que nós perdoamos os nossos inimigos. Então nós temos que aprender a perdoar os nossos inimigos. Porque é na mesma medida que seremos perdoados. É como eu disse, não é uma tarefa fácil. Mas nós compreendemos que é necessário, porque o perdão liberta. E o perdão não liberta aquela pessoa que te fez mal. Porque às vezes aquela pessoa nem mesmo se arrependeu. Às vezes temos que perdoar alguém que nem mesmo nunca, jamais te pediu perdão. Ela jamais se arrependeu do que ela fez. Mas nós temos que perdoar. Esse é o papel do cristão. E eu digo mais. O perdão não liberta talvez aquela pessoa, porque ela não se arrependeu. Mas o perdão liberta a pessoa que perdoou. Liberta a alma. Porque lá em Efésios capítulo 4, do verso 26 ao 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, ele não está recriminando o fato de nos irarmos, porque irar não é um pecado. Mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode sim se irar, você tem o direito de se irar. E aliás, Jesus também se irou. No templo, ele vendo aqueles mercadores vendendo dentro do templo, um lugar que deveria ser sagrado. Jesus se irou e começou a derrubar todas aquelas coisas e ele ficou nervoso. Então, a Bíblia é bem clara que não é errado se irar. Mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Apaziguem a sua ira, diminua a sua ira, diminua, abafe esse furor, esse nervoso, tira isso, acalme o seu coração antes que o sol se ponha. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Não permita que essa ira se prolongue por dias e anos, porque quanto mais você permitir que essa ira continue em seu coração, você vai gerar algo na sua alma tão profundo que talvez seja muito mais difícil de um dia lá na frente você perdoar. Aliás, essa mágoa, esse rancor pode gerar até mesmo uma enfermidade dentro do seu corpo, da sua alma. Dificilmente de ser curado, porque você alimentou isso dentro de si. Quando eu entendi que esse é o papel de cristão, de um cristão, de perdoar e orar pelos seus inimigos, eu simplesmente obedeci. Só que hoje eu vivo os frutos de alguém que perdoa. Porque nós podemos abençoar e desejar o bem para aquele que nos fez mal, mas certamente ele colherá aquilo que ele semear, porque Deus é um Deus de justiça e porque na medida que semeamos, assim colhemos. E porque nada que semeamos, nós colhemos diferente. Se semearmos morango, colheremos morango. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Se semearmos o mal, colheremos o mal. E isso não é apenas bíblico, é fato. Isso é físico. Isso é explicado na física quântica. Tudo que nós fazemos, nós temos de volta. É a lei da semeadura. A palavra já explicava isso há muitos anos atrás.
Porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive, é claro, a física, porque Deus fez todas as coisas. E é por isso que precisamos compreender, na essência, a necessidade de amarmos não apenas o nosso próximo, mas de amarmos os nossos inimigos. Se somos cristãos, nós temos que assumir o ônus. Nós temos que assumir o preço, nós temos que pagar o preço junto com Cristo. O preço da santidade, o preço de vivermos no Espírito e não na carne, de fazermos aquilo que Cristo quer que façamos e não aquilo que nossa alma fala e grita, faça isso. Nós, como cristãos, temos o papel de fazermos aquilo que Cristo nos diz. E a consequência disso tudo, com certeza, é bênção. Porque na medida que eu perdoei, Deus tem me perdoado, porque eu não sou perfeita. Tenho muitos pecados. Nós somos pecadores, a essência do homem é pecaminosa e eu tenho muita coisa a aprender e tenho muita coisa a mudar na minha vida, mas Deus tem me perdoado de todas as minhas falhas. E tenho aprendido a viver segundo a vontade de Deus. Por isso essa mensagem que eu trago hoje, perdoe. Não carregue essa ira no seu coração. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu sei que muitas pessoas são injustiçadas. E a injustiça dói. A injustiça é terrível. Mas a justiça de Deus é muito maior. A honra de Deus é muito maior, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida, tem muito mais para te dar do que o diabo para tirar. Por isso não carregue isso só vai fazer mal para o seu coração, para a sua vida. Abençoe o seu irmão, abençoe aquele que te faz mal, aquele que te persegue, e ore por ele. Porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida do que essa pessoa para tirar com inveja, com o mal que ela tem feito na sua vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.